Battles of Demons and Gods, capítulo 76. Enquanto Nili estava ocupado com seu treinamento, bem quando estava prestes a explorar mais sobre as habilidades de combate do panda de presas, duas figuras apareceram correndo apressadamente em sua direção, vindo do outro lado da floresta. Nili franziu a testa ligeiramente, se levantou firmemente e olhou naquela direção. Chuchu. As duas figuras chegaram. Eram Nixiao Feng e Nixiaori. Quem é você? Agindo descaradamente no território da minha família Marcas Celestiais. Nixiao Feng e Nixiaori olharam para o Nili, que no momento estava fundido com o panda. Após a fusão, seu corpo ficou muito diferente, era muito maior e sua pele ficava coberta de pelo preto e branco, por isso, era normal aqueles dois não reconhecerem Nili. São eles. Nili permaneceu no mesmo lugar, franzindo testa ligeiramente. Ele tinha problemas com os dois irmãos em sua vida passada devido a problemas internos da família. Mas quando lutaram contra as bestas demoníacas, ambos morreram heroicamente, portanto, Nili não tinha mais raiva deles. Além disso, suas posições dentro do clã já não podiam mais se comparar com a de Nili, por isso, ele não tratava Nixiao Feng e Nixiaori como ameaças. O corpo de Nili rapidamente diminuiu, retornando à sua aparência original. Sou eu. Disse Nili, levemente. Nili? Nixiao Feng e Nixiaori olharam para Nili com expressões de surpresa. O choque que sentiam era muito difícil de descrever. A transformação de antes era a forma de Nili após a fusão com seu espírito demoníaco. Eles olharam ao redor, vendo a árvore caída e as crateras terríveis no solo. Eles subitamente foram preenchidos de um grande medo. A impressão inicial deles quanto a Nili era a de um moleque que sequer atingiu o nível bronze de um estrela. Eles nunca pensaram que o garoto já tinha se tornado um espiritualista de nível prata. Quando se viraram para Nili novamente, havia traços de assombro em seus olhos. Neste curto período de tempo, Nili já tinha perdido o cargo de grande ancião, fazendo com que a posição deles dentro da família despencasse. Quando isso aconteceu, os dois ficaram extremamente deprimidos. Mesmo assim, embora estivessem muito descontentes com a situação atual, eles não pensavam em vingança. Eles estavam apenas um pouco irritados e chateados. Embora existam conflitos entre as ramificações da família, lutas internas estão proibidas desde a fundação da família Marcas Celestiais. A punição por uma luta interna é extremamente grave. Além disso, a posição atual de Nili dentro do clã não é algo que pode ser abalado pelos dois. No passado, eles pensavam que o patriarca tinha sido enganado por Nili, e portanto, pegavam no pé dele. Mas depois que Niai anunciou para todos que os elixires os quais ganharam foram dados pelo garoto, eles finalmente acreditaram. Não importa quem tenha sido, fazer uma grande contribuição para a família é algo digno de respeito. Quando descobriram que Nili chegou ao nível prata, os dois sentiram apenas admiração por ele. Depois de ser incomodado pelos irmãos, Nili já não estava mais com disposição para continuar treinando. Depois de endireitar a camisa um pouco, ele se virou e se preparou para sair. Vendo que Nili ia embora, Nixiao Feng e Nixiaori sabiam que ele não tinha uma boa impressão sobre os dois. Embora a posição dele tenha mudado dentro do clã, ele não se vingou deles, o que já era muita sorte. Observando as costas de Nili, Nixiaori apressadamente foi para a frente e disse, ansiosamente, Nili, por favor, espere. O que foi? Nili virou a cabeça, olhando para os dois irmãos. O rosto de Nixiaori corou. Depois de um longo tempo, ele murmurou, Nili, nos desculpe. Estávamos errados com o incidente anterior na família, peço desculpas. Nixiao Feng também baixou a cabeça e disse, não importa como deseja se vingar, nós aceitaremos. Embora Nixiao Feng e Nixiaori tivessem sido um pouco tiranos na vida passada, eles ainda eram boas pessoas.
Quando a família Marcas Celestiais estava em apuros, eles se ofereceram para ajudar. E essa é a razão pela qual Nili não deixou as coisas difíceis para eles. Mesmo assim, depois de ouvir aquele pedido de desculpas, ele ficou um pouco surpreso. Sorrindo, Nili acenou e disse: "Eu perdoo a ambos." Ouvindo aquilo, Nixiaofeng e Nixiaori ficaram surpresos por um momento. Eles nunca pensaram que Nili os perdoaria tão facilmente. Eles não conseguiram reagir àquela resposta. Nili disse suavemente: "Eu não sou alguém que carece de magnanimidade. Soube que graças a nosso antigo problema, o patriarca não compartilhou nenhum elixir com vocês." Nili pegou alguns elixires de seu anel interespacial. Sua mão direita se moveu, jogando os elixires para os dos irmãos enquanto dizia: "Esta é a sua parte, considerem isso um presente meu." Depois de falar isso, Nili se virou e se afastou lentamente. Nixiaofeng e Nixiaori observaram os elixires em suas mãos e olharam para Nili, que já estava se afastando. Eles sentiram uma dor no peito. Eu nunca pensei que, apesar de o termos incomodado tanto no passado, ele ainda teria tanta generosidade. Nós não deveríamos ter feito aquelas coisas no passado, disse Nixiaofeng, criticando a si mesmo. Observando a figura de Nili se afastando, ele só conseguia se sentir culpado. Sim, perto de Nili, nós realmente somos indignos. Nixiaori baixou a cabeça e disse: "Irmão, Nili foi tão nobre. Ele não se vingou de nós, e como se isso não bastasse, ainda nos deu elixires. Mesmo assim, nós ainda nos sentimos mal por nossas ações." Nixiaofeng e Nixiaori ainda eram muito jovens. Eles tinham um pouco de arrogância em seus corações, mas suas personalidades não eram ruins. Desta vez, eles tinham firmemente decidido pedir desculpas, mas nunca imaginaram que Nili seria tão generoso. Eles estavam cheios de culpa. Se Nili pedir-lhes algo no futuro, eles definitivamente não recusarão. A noite chegava e Nili estava em seu quintal, treinando. Força da alma pura estava sendo emitida pelo pote do demônio do pesadelo e Nili a absorvia, transformando-a em sua própria. Nili sentiu que sua força da alma havia atingido outro nível. Enquanto estava focado em seu treinamento, alguém bateu na porta do pátio. "Entre", disse Nili em voz alta, sem se levantar. Logo depois, a porta do pátio foi aberta. Várias pessoas entraram apressadamente. O líder deles era Niai, atrás dele estavam Nien e vários outros anciões, incluindo seu pai, Niming, e seu tio, Nikai. Surpreso, Nili olhou para a multidão e perguntou com curiosidade: "O que está acontecendo? Por que tem tantas pessoas aqui?" Quando viram que Nili não se levantou para cumprimentar o patriarca e, na verdade, até mesmo o questionou, Niming e Nikai ficaram preocupados. Eles moveram seus olhos cheios de preocupação até Niai, e notaram que o patriarca sequer se irritou, o que aliviou a ambos. Eles secretamente pensaram para si mesmos: "Quando voltarmos, nós definitivamente precisamos educar Nili corretamente." Embora a posição atual de Nili dentro da família Marcas Celestiais ser alta, ele ainda não pode agir de modo mimado. Ele deve permanecer humilde. Ele ainda é aquele garoto que tratava Niai com respeito. O Nili atual não teria muito respeito nem por um espiritualista de nível lendário, mesmo que esse espiritualista de nível lendário estivesse de pé na frente dele. Nesta vida, ele deve se tornar o imperador da humanidade. Ele vai lutar com o sábio imperador e salvará a cidade da glória do desastre. O agora é só o primeiro passo. A experiência e sabedoria de Nili já é mais do que o suficiente para vencer qualquer um na cidade da glória. Battles of Demons and Gods, capítulo 77. Torneio. Os anciões se entreolharam. Eles achavam que Nili era um pouco ousado demais por continuar com aquele olhar indiferente em frente ao patriarca. Mesmo assim, Niai e Nien ainda não tinha percebido, e além disso, o próprio Niai anunciou que a partir de hoje a posição de Nili dentro da família Marcas Celestiais está a par com a dele mesmo.
Os anciões não foram capazes de compreender as ordens de Niai, mas já que o próprio patriarca ordenou, eles apenas concordaram. Recebi a notícia de que a família sagrada convidou algumas das poderosas famílias para participar no torneio da geração mais jovem. Nós também recebemos um convite, devemos participar? Niai perguntou a Nili. Este torneio da geração mais jovem era organizado por uma das principais famílias e acontecia uma vez a cada poucos anos. O número de convidados era, pelo menos, 1/3 de todas as famílias poderosas da Cidade da Glória. Se fosse apenas um torneio normal, estaria tudo bem, mas Niai está preocupado que a família sagrada tenha segundas intenções. É claro que vamos participar, por que não? Envie uma carta à Associação de Alquimistas para que venham assistir, assim não haverá nenhum problema. Respondeu Nili calmamente. Já que a família sagrada convidou a famílias marcas celestiais, por que eles não participariam? Ouvindo Coelho, os anciões olharam para Nili com um pouco de surpresa. Como eles poderiam chamar a Associação de Alquimistas quando quisessem? Entretanto, Nia e Nien também sentiram que isto era necessário. Então terei que incomodá-lo para escrever uma carta à diretora Yang, disse Niai, com um leve sorriso. Ele esteve esperando por aquelas palavras de Nili. Se a Associação de Alquimistas enviasse alguém para monitorar, a família sagrada não agiria imprudentemente. Há 3 vagas para este torneio. Nili, quer participar? Perguntou Nien, olhando para Nili. Ele já sabia que Nili atingiu o nível prata e se integrou com o espírito demoníaco. Eu definitivamente vou participar. Disse Nili calmamente, assentindo com a cabeça. Ele acabou de se integrar com o panda. É uma boa oportunidade para testar a força dele. Além disso, aquele seu acordo com Shen Fei ainda está de pé, como ele poderia não participar? Quando Nia e Nien falavam com Nili, eles usavam um tom respeitoso. Os anciões não conseguiam se acostumar com isso, mas depois de pensarem sobre todos os elixires que Nili contribuiu para a família, eles rapidamente compreenderam. Eles também entenderam outra coisa. A partir de hoje, a posição de Nili dentro do clã já não seria mais a mesma. Fora Nili, Nixiao Feng e outra pessoa da família Marcas Celestiais chamada Nili participarão. Ambos estavam no nível prata de 2 estrelas. Um espiritualista de nível prata de 2 estrelas com apenas 20 anos é considerado muito bom. Eles eram gênios da família. No entanto, a força de seus espíritos demoníacos era apenas mediana. Nili não é mesquinho, ele fez Niai dar a eles espíritos demoníacos de nível prata com taxas de crescimento de nível extraordinário. O torneio só começa em mais 1 mês e meio. Nili, você pode começar a se preparar. Eu recebi a notícia de que os participantes da família sagrada estão todos, pelo menos, no nível prata de 5 estrelas. Disse Niai. Eles ainda terão que estar preparados para lidar com os métodos desleais que a família sagrada pode utilizar durante o torneio. O Nili respondeu levemente, parecendo estar muito relaxado. Métodos desleais da família sagrada? Nili não está nem um pouco preocupado. Que tipo de métodos desleais poderia escapar de seus olhos? Depois disso, Niai, Nien e o resto discutiram o futuro da família com Nili, incluindo coisas como gastar grandes quantias de dinheiro para contratar especialistas que aumentariam a força da família Marcas Celestiais. Não se preocupe com o dinheiro, eu posso fornecer 100 milhões para que a família realize essas coisas. Entretanto, devemos ter muito cuidado na hora de escolher quem contratar. Não convide pessoas da família sagrada ou da guilda das trevas descuidadamente, disse Nili, depois de pensar por um tempo. Fornecer 100 milhões. Niming, Nika e vários outros anciões estavam com os olhos tão arregalados que eles pareciam querer sair de suas próprias órbitas. Nili disse 100 milhões tão casualmente. 100 milhões de moedas espirituais permitiriam que a família fizesse um monte de coisas. Eles poderiam até mesmo contratar mais de 100 de especialistas de nível ouro sem problema algum. Nia e Nien estavam bem tranquilos.
Eles sabiam claramente que a riqueza de Nili é chocante. 100 milhões de moedas era, provavelmente, apenas troco. Com 100 milhões, o poder de influência da família Marcas Celestiais aumentaria muito. Os anciões finalmente entenderam por que Niai colocou Nili na mesma posição que ele. Todo o descontentamento que eles tinham quanto a Nili também se dispersou. A família Marcas Celestiais é a raiz de todos eles. Enquanto for de benefício à família, eles vão apoiar qualquer coisa. Ainda mais, aqueles que fazem contribuições recebem o respeito de todos. Mesmo que a pessoa tenha uma posição baixa dentro do clã, se ela puder dar à família milhões de moedas espirituais, todos irão respeitá-la. Após várias horas de discussão, Nia e companhia começaram a operar o plano, enviando pessoas até a Associação de Espiritualistas Demoníacos e até a Associação de Lutadores para recrutar especialistas. A Associação de Espiritualistas Demoníacos e a Associação de Lutadores são diferentes da Associação de Alquimistas, pois eles não têm muito poder. Eles só são responsáveis por registrar todos os espiritualistas e lutadores. Geralmente, espiritualistas e lutadores plebeus são os únicos que escolheriam ser contratados por famílias poderosas, pois dessa forma seriam capazes de obter mais recursos para cultivação e teriam uma renda mais estável para as suas famílias, enquanto as famílias poderosas poderiam aumentar suas forças com a contratação deles. Cada família mantém uma certa força de guarda. A família Marcas Celestiais, por sua vez, devido à carência de fundos, teve sua força de guarda dissolvida um bom tempo atrás, mas agora, finalmente, eles poderiam contratá-los novamente. Além de contribuir com 100 milhões de moedas espirituais, Nili também escolheu várias técnicas de cultivação poderosas e as deu para a família. Todos os membros poderiam praticá-las, assim, aumentariam a força da família Marcas Celestiais. Nesse momento, na família sagrada, o ancião de afazeres essenciais da família sagrada, Shen Ming, lida com todos os tipos de assuntos da família. Neste momento, 3 jovens entraram no local em que ele estava. O líder era Shen Fei e atrás dele estavam 2 homens que pareciam ter aproximadamente 20 e poucos anos. Ancião de afazeres essenciais. Shen Fei levemente fez uma reverência com as mãos. Ancião de afazeres essenciais. Os 2 homens atrás de Shen Fei se curvaram em direção a Shen Ming. Estes 2 são membros de ramificações da família sagrada, a posição deles é muito menor que a de Shen Fei, embora a cultivação deles seja maior que a do mesmo, eles são bem mais humildes. Shen Ming assentiu levemente. Ele suspirou em seu coração. Embora o talento de Shen Fei não seja tão mau, já chegando ao nível prata de 3 estrelas, se fosse para ser comparado aos 2 membros que vieram das ramificações, Shen Ming e Shen Xiao, a diferença era muito grande. O jovem Shen Ming, de 20 anos de idade, já atingiu o nível prata de 5 estrelas, enquanto Shen Xiao, de 23 anos, já está no nível ouro. O talento do jovem mestre da família não se comparava ao de membros da geração mais jovem das ramificações. Isso não tinha acontecido desde várias gerações anteriores. Jovem mestre Shen Fei, tem certeza de que quer participar no torneio? Shen Ming perguntou educadamente. Tem certeza que Nili da família Marcas Celestiais participará? Perguntou Shen Fei, com as sobrancelhas franzidas e olhando para Shen Ming. Devido à questão com Xiao Ninger, seu coração estava cheio de ódio por Nili. Quando soube que a família Marcas Celestiais também participaria do torneio deste ano, embora sua força ainda estivesse longe de ser o suficiente para se tornar o campeão, ele ainda pediu para participar. Eu já recebi a resposta da família Marcas Celestiais. Foi confirmado que eles vão participar no torneio. Esse tal Nili também fará parte. Shen Ming assentiu levemente. Neste caso, eu devo participar do torneio. Eu tenho que pisar naquele garoto e humilhá-lo impiedosamente. Disse Shen Fei, com olhos frios. Toda vez que pensava em Xiao Ninger, seu coração se enchia de ressentimento por Nili.
Tales of Demons and Gods, capítulo 78. Tesouro. Shen-Ming assentiu levemente. Esse Nili expôs a família sagrada com a inscrição Explosão Solar Escarlate, fazendo a reputação da família sagrada ser grandemente afetada. Eles definitivamente têm que ensiná-lo uma lição. Esse torneio de artes marciais é liderado pela família sagrada. Pessoas da família divina e da família Vento Nevado não estarão lá. Com Shen-Ming e Shen Xiao, a vitória já está garantida. Adicionar Shen Fei não os afetaria. Esse torneio de artes marciais diz respeito à dignidade da nossa família sagrada. Assim, nós sediaremos apostas. Os patriarcas das várias famílias também apostarão. Shen-Ming disse. A respeito desse ponto, é extremamente crucial. Não pode haver falhas. Ou então, quando o patriarca retornar de seu treinamento isolado, vocês dois saberão as consequências. O olhar de Shen-Ming passou em Shen-Ming e Shen Xiao. Ele não se importa se Shen Fei fizer bagunça, mas se Shen-Ming e Shen Xiao tiverem problemas, suas punições serão definitivamente severas. Shen-Ming e Shen Xiao estavam um pouco ansiosos. Eles apressadamente curvaram seus corpos e disseram, sim, ancião de afazeres essenciais. Nós definitivamente faremos nosso melhor. O olhar orgulhoso de Shen Fei passou por Shen-Ming e Shen Xiao. Apesar deles estarem ressentidos com Shen Fei, eles são membros da ramificação da família sagrada, eles não se atrevem a expressar isso. Eles obviamente têm uma cultivação maior comparados a Shen Fei, entretanto, eles não são tratados de forma justa. Como eles se sentiriam tranquilos? Nos últimos tempos, por terem sido abrigados pela Associação de Alquimistas, a família Marcas Celestiais não nos colocou mais em seus olhos. Quando o patriarca retornar, nós mostraremos a eles algo bom. Shen-Ming pensou. O patriarca da família sagrada, Shen-Yong, já está no auge da cultivação de espiritualista ouro negro. Ele se pergunta quando ele será capaz de alcançar o nível lendário. Uma vez que Shen-Yong consiga quebrar a barreira para o nível lendário, a posição da família sagrada instantaneamente deixará de ser a mesma. Eles serão capazes até de fazer algumas decisões a respeito de algumas questões da Cidade da Glória. Até o Lorde da cidade terá de ouvir a opinião da família sagrada seriamente. Nesse momento, o que a família Marcas Celestiais poderia fazer? Eu ouvi que a família Marcas Celestiais vem recrutando uma larga quantidade de especialistas e gastou dezenas de milhões no processo. De onde veio todo esse dinheiro? Parece que essa questão deve estar conectada à Associação de Alquimistas. A Associação de Alquimistas está determinada a nutrir a família Marcas Celestiais? Shen-Ming pensou consigo. A Associação de Alquimistas tem repetidamente ido contra a família sagrada para proteger a família Marcas Celestiais. Além do que, eles têm secretamente feito investigações na família sagrada. Poderia ser que a Associação de Alquimistas descobriu alguma coisa. A ligação entre a família sagrada e a Guilda das Trevas não pode ser descoberta. Shen-Ming tem sido muito cuidadoso quando lida com essas questões. Ele não vai deixar a Associação de Alquimistas pegá-los pelo rabo. Uma vez que o patriarca tenha retornado de sua isolação, ele vai definitivamente ter que relatar ao patriarca sobre essa questão. Não importa se a Associação de Alquimistas está abrigando a família Marcas Celestiais. Dessa vez, eles têm que dar espaço à família Marcas Celestiais, ou então, como ficaria o prestígio da família sagrada? Território da família Marcas Celestiais. Nili tem se trancando, treinando amargamente enquanto adquire espíritos demoníacos. Ele estava refinando um espírito demoníaco Vento Nevado de taxa de crescimento nível Deus para Izion e um espírito demoníaco Relâmpago para Xiao Ninger. Além disso, ele ainda tem outros 3 espíritos demoníacos de taxa de crescimento nível Deus, que são do atributo Deus, Chama Sagrada e Atributo Sagrado, que foram preparados para Venan, Zuxianjun e Zhang Min respectivamente. Em tempos recentes, Nili esteve ocupado com sua integração com o Panda de Presas e elevando sua cultivação. Ele não teve a chance de ir à tesouraria da família Marcas Celestiais até agora.
Sob a liderança de Niai, eles entraram na passagem secreta atrás da mansão do patriarca. Eles passaram através de camadas de espessas defesas, e chegaram à tesouraria da família Marcas Celestiais. Tesouraria da família Marcas Celestiais. Niai estava um pouco envergonhado. Ele apontou em direção a uma câmara de pedra e disse: "Esse é o tesouro da família Marcas Celestiais." Ouvindo as palavras de Niai, o olhar de Nili passou pela câmara de pedra. As paredes de pedra da câmara estavam cheias de ganchos, entretanto, havia apenas 200 itens. O olhar de Nili ferozmente se direcionou a Niai, e impiedosamente disse: "Patriarca, você está certo que esse é o tesouro da família Marcas Celestiais?" É claro. As bochechas de Niai estavam levemente avermelhadas enquanto ele assentia. Por que há tão poucos itens no tesouro da família Marcas Celestiais? Nili olhou para Niai de cima a baixo e disse: "Patriarca, não pode ser que os itens nessa tesouraria foram tomados por você, não é? Nada disso." A face de Niai avermelhou-se instantaneamente e disse: "Tudo dentro do tesouro é registrado. Se alguém deseja retirar um item, teria que passar pelo acordo de todos os anciões." Durante esses anos recentes, a família Marcas Celestiais esteve sem dinheiro. Para poder garantir o desenvolvimento da família, nós não tivemos outra opção além de retirar alguns dos tesouros para trocar por dinheiro. Apenas assim nós conseguimos manter a família Marcas Celestiais até agora. Eu estou apenas falando casualmente. Por que o patriarca está tão agitado? Nili deu de ombros, caminhando à frente. Observando a figura das costas de Nili, Niai estava entorpecido. Como o cérebro de Nili se desenvolveu? É basicamente nada diferente do de um adulto. Ele verdadeiramente estava brincando com ele, fazendo Niai ter uma sensação de impotência. O tesouro que foi vendido foram aqueles que eram capazes de serem comprados no mercado. Ainda há alguns itens dentro do tesouro que nós estamos incertos de seus usos. Assim, nós não nos atrevemos a vendê-los descuidadamente. Niai continuou. Provavelmente esses tesouros com usos desconhecidos não podiam alcançar um valor muito alto, certo? Nili olhou levemente a Niai. Você, Xiaoli, você não pode manter um pouco da minha honra? Agora somos só nós dois, então tudo bem. Mas quando houverem outros, afinal de contas, eu ainda sou o patriarca. Niai estava deprimido. Como um patriarca, ele de fato foi deixado sem palavras por Nili. Entretanto, ele não pode ficar nervoso com Nili porque a ascensão da família Marcas Celestiais em muito contava com Nili. É claro. Quando estivermos lá fora, eu definitivamente não o desrespeitarei. Nili disse, assentindo sua cabeça. Ouvindo as palavras de Nili, Nia ficou um pouco atordoado por um tempo, então sorriu amargamente. O que Nili quis dizer é que, quando não houver ninguém de fora, ele não lhe respeitará. Nili olhou para os vários tesouros pendurados na parede. Apesar da família Marcas Celestiais ter decaído, ainda é uma grande família que vem desde a era do Império Vento Nevado, e assim eles ainda têm alguns bons tesouros. Os tesouros que Nili tem conhecimento, foram basicamente todos vendidos. Entretanto, os itens que foram deixados, são o verdadeiro tesouro. Esse último par de tesouros, eu não sei nenhum de seus usos nem poder. Niai disse, sorrindo amargamente enquanto ele olhava a todos esses ofuscantes tesouros. É normal para Niai não saber o que esses tesouros podem fazer. A maioria desses tesouros vem de antes da Era do Império Sagrado. Nili conhece mais de 90% deles e os usos de cada um. Já para os 10% restantes, até Nili não está certo de seus usos. Tales of Demons and Gods, capítulo 79. Arma de alma Catar. O olhar de Nili caiu em um dos tesouros. Esse tesouro é um par de catares. Elas estavam um pouco desgastadas, suas luzes estavam um pouco fracas. Elas estavam cobertas em poeira. No topo dessas catares estavam marcas de ferrugem. Catares? Eu nunca pensei que eu iria encontrar uma arma de alma aqui, que sorte minha!
Eu tenho que agradecer aos antecessores da família Marcas Celestiais por elas. Nili pensou consigo, tirando o par de catares dos ganchos. Você quer essas coisas? Nia olhou ao par de catares desgastadas nas mãos de Nili. Ele ficou entorpecido por um momento e perguntou. Sim. Nili assentiu. Nia estava querendo se livrar dessas catares há muito tempo. Entretanto, devido à sua aparência desgastada, ele não podia dizer o poder deste item. Assim, ninguém iria comprá-las e ele as deixou em paz. Como o tesouro da família foi quase esvaziado, elas podiam ao menos preencher um espaço. Na visão de Niai, há ainda um ou dois itens que ainda eram valiosos dentro da tesouraria, então por que Nili escolheria esse par de catares? Nili colocou as catares em seu anel interespacial e continuou olhando pelo tesouro da família. Apesar de ainda haver um par de coisas que não eram ruins, Nili ainda assim não as levou. Elas não o ajudariam a elevar sua força. O fato que ele era capaz de conseguir esse par de catares já valeu sua viagem aqui. Seu olhar caiu nos últimos dois itens. Um deles era um diagrama. Tinha todo tipo de padrões de inscrição escritas nela. Parecia como o desenho de um certo item. Nili continuou a encarar o papel. Nesse momento, Niai explicou, eu não tenho ideia de que tipo de diagrama é esse. Não havia uma pessoa dentro da família Marcas Celestiais que tenha criado isso antes. Esse desenho parece ser a forma de um pássaro. Após encarar o diagrama por um tempo a mais, Nili relembrou. Isso é a obra-prima do mestre de refinaria das trevas, é chamado marionete de alma. Isso é uma marionete de alma em forma de um pássaro. Nos princípios do Império Sagrado, haviam alguns espiritualistas demoníacos das trevas. Eles eram um bando de existências misteriosas e cometiam frequentemente atos extremamente maléficos, como criar marionetes de alma. Após criar uma marionete de alma, eles iriam selar a alma de um especialista falecido dentro e então usar padrões de inscrição para controlar a marionete de alma, fazendo a marionete trabalhar para eles. Após a fundação do Império Sagrado, os espiritualistas das trevas foram eliminados em uma larga escala. Coisas como diagramas de uma marionete de alma foram há muito tempo destruídas. Apesar dessas coisas terem florescido por um período de tempo, após a fundação do Império Sagrado, esses itens eram considerados muito raros. Durante a Idade das Trevas, as plantas de marionetes de alma eram ainda mais raras. Elas têm geralmente sido esquecidas na história pelas pessoas. Nili nunca pensou que ele iria encontrar uma marionete de alma aqui. É importante lembrar que se isso fosse encontrado na Era do Império Sagrado, toda a família seria eliminada. Eu também vou pegar isso. Nili colocou o diagrama em seu anel interespacial. Ele não está preparado para usar isso para selar a alma de um especialista em uma marionete de alma. Afinal de contas, esse tipo de coisa é maléfica demais, mas Nili ainda quer estudar essa arte da marionete de alma. Niai não tem nenhuma objeção sobre Nili levar o diagrama. Afinal de contas, Nili deu à família das Marcas Celestiais tantos elixires e moedas. Eles já se beneficiaram em muito com ele. Ele ainda deseja que Nili pegue mais algumas coisas. Vamos estudar a planta em algum lugar no futuro. Nili pensou para si mesmo e continuou para o próximo item. É uma pérola arredondada. Essa pérola é de cor preta, brilhante e reluzente com um lustre negro. Apenas dando uma olhada daria às pessoas uma sensação de transe. Essa pérola definitivamente não é simples, mesmo Nili não sabe de sua origem. Eu também vou levar isso. Nili disse. As outras estão ok, mas essa pérola Niai hesitou. O que foi? Há algum problema? Nili perguntou, franzindo levemente enquanto olhava para Niai. Não pelo quanto essa pérola vale. Essa pérola foi deixada pelo patriarca da primeira geração. Assim, tem um grande significado para as gerações seguintes. Como tal, nós temos de ter certeza de guardá-la. Eu também sou parte das gerações posteriores da família Marcas Celestiais. Isso são 200 milhões de moedas, o patriarca pode usá-los para comprar de volta alguns dos tesouros.
De outra forma, a tesouraria da família ficará vazia demais. Nili disse e sua mão direita moveu-se. Ele tirou um anel interespacial e o passou a Niai. A esse movimento de Nili, Niai não teve nenhuma resistência a ele. Niai pensou por um momento, olhou ao anel interespacial e olhou para aquela pérola desconhecida de novo. Ele sorriu amargamente e disse: tudo bem então. Essa tântica de Nili é assustadora demais. Tudo bem. Nili sorriu de leve. Essa viagem valeu a pena. Ele não sabe o que a pérola é, mas definitivamente não é algo simples. E aquela planta de marionete de alma também não é ruim. Além do que, aquela arma de alma não é algo que possa ser comprada com dinheiro. Armas de alma são extremamente úteis se pareadas com um espírito demoníaco. Já que o demônio sombrio já tem suas garras afiadas, ele não precisa de uma catar. Entretanto, essa catar seria boa para o panda de presas. Patriarca Niai, eu sairei primeiro. Nili olhou para Niai e disse: tudo bem. Niai acompanhou Nili até a saída. Nesse momento, Nili é o mais rico da família. Tirando casualmente algum dinheiro já seria o suficiente para a família elevar sua força. Por causa de Nili, toda a família Marcas Celestiais mudou. Então por que ele não trataria Nili como um deus? Se qualquer outra família tivesse alguém da geração mais jovem como Nili, o patriarca iria provavelmente até mesmo sorrir em seu sono. Voltando à sua mansão, Nili tirou o par de armas de alma catar. A respeito desse par de catares que pareciam como um metal inútil, Nili bufou baixo e operou seu reino da alma. Ondas de força de alma investiram de seu reino espiritual em direção ao par de catares. Usando força de alma, Nili constantemente fundia o par de catares. As manchas enferrujadas na arma de alma catar lentamente se dissolveram. Gradualmente, a catar começou a emitir um lustre ofuscante. Finalmente, a catar teve alguma ressonância com Nili. As catares tremeram sem parar e então flutuaram no ar. Bum, elas explodiram. O par de catares se transformou em luz e entrou no reino de alma de Nili. O poder de uma arma de alma tem profundas conexões com a força de alma do usuário. Geralmente, eles seriam um nível mais forte que a força de alma. O que também significa, já que a força de alma de Nili está no nível prata, a força dessas catares estariam no nível ouro. Até especialistas de nível ouro podem ser feridos por elas se eles forem descuidados. Enquanto a força de Nili sobe, a arma de alma irá se seguir e ficar mais forte. Armas de alma são obras-primas dos espiritualistas do trovão do final da Era do Império Vento Nevado. Apenas eles podem criar armas de alma. Entretanto, apenas uma pequena quantia de espiritualistas do trovão eram capazes de pôr suas mãos no método de criação de armas de alma. Apenas pequenas quantias de famílias de espiritualistas do trovão as têm. Todo mundo pode ter uma arma de alma por toda a sua vida. Uma vez que o humano morra, a arma o seguirá. Assim, a quantia de armas de alma restantes daquela época são apenas poucas em número. Essas pessoas ignorantes de fato trataram uma arma de alma como uma arma normal. Eles estavam simplesmente desperdiçando recursos imprudentemente. Por sorte isso foi descoberto por mim. De outra maneira, não há como saber quanto tempo mais teria perdido seu brilhão. Nili sorriu levemente enquanto pensou para si. Tales of Demons and Gods, capítulo 80. Quanto tempo? Instituto Sagrada Orquídea. Um velho com barba e cabelos brancos está, atualmente, analisando a deslumbrante Xiao Ninger parada à sua frente. Este ancião é o vice-diretor do Instituto Sagrada Orquídea, Yi Sheng. Xiao Ninger, você tem certeza que deseja entrar na Sagrada Fronteira Celestial? Perguntou Yi Sheng, franzindo as sobrancelhas. Você sabe que entrar lá é perigoso, não sabe? Alguns estudantes, depois de saírem da fronteira, tinham grandes problemas com seus reinos da alma. Vice-diretor, eu tenho as qualificações para entrar na Sagrada Fronteira Celestial? Xiao Ninger levantou a cabeça, olhando para Yi Sheng enquanto perguntava. Seus olhos brilhavam como uma firme determinação. Claro, o seu talento realmente é o suficiente.
Na verdade, existem grandes benefícios para aqueles que entram na fronteira antes de chegar ao nível prata, e Shenga sentiu. Fazia muito tempo desde a última vez que um aluno tão talentoso apareceu. Eu decidi entrar na sagrada fronteira celestial. Xiao Ningguer assentiu decididamente com a cabeça. Em seus olhos brilhava uma firmeza sem precedentes. E quanto ao seu pai? Ele concordou com isso. Sim, respondeu Xiao Ningguer. A verdade é que ela foi até ali sem que sua família soubesse. Ok. Nesse caso, eu cumprirei o seu desejo. Yi Sheng assentiu e, juntamente com alguns outros professores, levou Xiao Ningguer a um grande edifício atrás do instituto. Os professores se entreolharam. A verdade é que todos eles admiravam muito a coragem de Xiao Ningguer. Ela realmente tinha coragem de entrar na sagrada fronteira celestial. A fronteira é um lugar extremamente misterioso. Somente os mais talentosos dos gêmeos podiam entrar lá, e daqueles que entraram, muitos tiveram problemas com seus reinos da alma, além de alguns que saíram sem ganhar nada. Somente alguns poucos conseguiram atravessar a sagrada fronteira celestial. Naturalmente, aqueles que conseguiram atravessar obtiveram heranças poderosas e tornaram-se grandes existências. Eles todos chegaram, pelo menos, no nível ouro negro, mas apenas Imo conseguiu chegar ao nível lendário. Sempre existiu uma lenda sobre a sagrada fronteira celestial. Aqueles que conseguiam atravessá-la se tornavam gênios, os quais eram o foco de atenção de toda a cidade da glória. Tais gêmeos receberiam a proteção da mansão do senhor da cidade, a qual definitivamente manteria a segurança deles. Não seria permitido a ninguém perturbar o treinamento deles e, ao mesmo tempo, haveriam vários outros privilégios. A razão pela qual a cidade da glória não ruiu sob os ataques das bestas demoníacas está altamente conectada aos gênios da cidade. É exatamente por causa da existência destes gêmeos que a cidade da glória conseguiu se manter de pé. Por isso, a proteção que todos da cidade têm com gênios é até exagerada. Sob a orientação de Yi Sheng e dos professores, Xiao Ningguer caminhou em direção ao grande edifício. Ela baixou a cabeça e começou a sonhar acordada, se perguntando como Nili estava. Eu tenho que continuar a correr atrás de você. Lutar lado a lado com você. Para que então, um dia, você finalmente preste atenção em mim. Ningguer pensou consigo mesma. Em seu rosto havia uma pitada de vermelho encantador. Ela relembrou todos os encontros que teve com Nili. Inconscientemente, a imagem dele já não desaparecia de seu coração. Metade da razão por trás do trabalho duro de Xiao Ningguer é vontade de chamar a atenção de Nili. Ela levantou a cabeça novamente, caminhando rapidamente para frente. Vários dias depois, no campo marcial norte da cidade da glória. O campo marcial norte é uma área com alguns poucos quilômetros de circunferência, com arquibancadas grandes o suficiente para acomodar dezenas de milhares de pessoas cercando o campo. Frequentemente ocorrem várias competições nesta área. Isto é devido ao fato de que o povo da cidade da glória tem alto interesse em artes marciais e, portanto, haviam muitas pessoas que iam até ali, além de muitos outros que iam para participar em todos os tipos de apostas. Neste momento, pessoas de várias famílias já estão sentadas nas arquibancadas do campo marcial. Os membros da família Marcas Celestiais estão sentados em um canto do lado norte, não muito longe da família sagrada. No passado, ninguém prestaria atenção em uma família em declínio como a família Marcas Celestiais, mas agora, ninguém mais a negligenciava. O que deixava os outros com ciúmes, inveja, ódio também, porque a diretora Yang Xin da Associação de Alquimistas também estava ali. Ainda mais, ela levou 3 anciões da associação junto e se sentou ao lado da família Marcas Celestiais, com a qual estavam conversando e rindo alegremente. Isso deixou as outras famílias morrendo de inveja. Normalmente, eles tentariam todo o possível para fazerem amizade com Yang Xin ou com os anciões da Associação de Alquimistas, mas, não importa o quanto tentassem, eles sequer conseguiam chamar a atenção dos 4. Eles nunca conseguiriam. E para piorar, Yang Xin agia educadamente com o povo da família Marcas Celestiais.
Irmãozinho Nili, esse Potso quase matou a irmã Zona Yangxin aqui. Como você planeja me recompensar? Disse Yangxin, olhando encantadoramente para Nili. A verdade é que a situação não era tão grave assim. As pessoas que tentaram assassiná-la naquele dia morreram rapidamente nas mãos de seus guarda-costas. Não houve perigo, mas na frente de Nili, ela fez tudo soar extremamente grave. Nili, naturalmente, sabia o que Yangxin buscava. Ele sorriu levemente e respondeu: sobre isso, eu devo um favor a você, irmã Zona. Bom. Yangxin sorriu e, se espreguiçando um pouco, disse: porque este torneio não começou ainda. Eu estou começando a ficar um pouco entediada. Irmãozinho Nili vai participar também, não é? A irmã Zona prestará muita atenção em sua luta. Vários homens de algumas outras famílias encaravam o corpo sensual e encantador de Yangxin com olhos arregalados, incapazes de desviar o olhar. Quando viram aqueles seios grandes se esticando, eles não puderam deixar de engolir um bocado de saliva. Já que Yangxin tem uma beleza incomparável e um status elevado, ninguém se atrevia a tentar alguma coisa. Quem tentaria? Ela sozinha pode destruir uma família inteira. Quem se atreveria a ser imprudente perto dela? Yangxin já se acostumou com esses olhares pervertidos, então apenas ignorou eles. Ao invés disso, seu olhar, de vez em quando, caía em Nili. Enquanto Nili e Yangxin estavam conversando, várias pessoas da família sagrada se aproximaram. Aquele que os liderava era o ancião dos afazeres essenciais, Shen Ming. Diretora Yang, há quanto tempo? Nunca pensei que você estaria interessada no torneio marcial entre famílias, disse Shen Ming, sorrindo. Em seus olhos apareceram traços de medo. Ele nunca pensou que a família Marcas Celestiais realmente conseguiria chamar a diretora Yang e mais 3 anciões da Associação de Alquimistas. Embora a família sagrada seja uma das 3 famílias principais, na frente de uma organização tão poderosa como a Associação de Alquimistas, eles ainda tinham um profundo medo de quaisquer repercussões. Sem mencionar que a família sagrada compra enormes quantidades de elixires anualmente, então se a associação subitamente reduzisse a parte deles, eles estariam com grandes problemas. Eu não estou interessada no torneio marcial. Estou aqui apenas para assistir à luta do irmãozinho Nili. Eu posso tentar apostar também. Ouvi dizer que a família sagrada é o banqueiro este ano, disse Yangxin, sorrindo. Irmãozinho. Shen Ming olhou para Nili, secretamente pensando qual era a relação entre aqueles dois. Correto. Nós, a família sagrada, somos, de fato, os banqueiros deste torneio. Diretora Yang também está interessada em apostar um pouco. A expressão de Shen Ming se tornou tensa por um momento. Quem não sabe que a Associação de Alquimistas é extremamente rica agora? Até mesmo a família sagrada não podia se dar ao luxo de brincar com eles. Eu estou apenas brincando casualmente. Minha aposta será somente no irmãozinho Nili. Ancião dos afazeres essenciais, você não precisa se preocupar com isso. Ah! Disse Yangxin, rindo levemente. Nili olhou para Shen Ming, e depois para Shen Fei, que estava ao lado do mesmo. Ele só viu Shen Fei encarando-o viciosamente, com os olhos de uma cobra. Não era apenas a raiva por roubar sua noiva, aquele cara realmente o odiava até a morte. Se não fosse por Yangxin o apoiando, Shen Fei com certeza o atacaria ali mesmo. Ah! Jovem mestre Shen, quanto tempo? Disse Nili, rindo enquanto ignorava totalmente o olhar vicioso de Shen Fei, como se não estivesse ciente dos ressentimentos que havia entre eles.